Olá, pessoal Infiniters, como estão? Estamos aqui começando mais uma live. E é uma live bem importante hoje. A gente está no mês, né, do Orgulho Gay LGBT. Então a gente vai ter uma conversa sincera e honesta e urgente sobre esse assunto, sobre finitude e luto nessa comunidade LGBT QIA+. E a gente vai ter, que já está aqui como convidado, André Fischer, que está chegando. O André é um dos... Oi, André! Oi, querido. Tudo bem? Tudo jóia. Deixa eu botar aqui só para não cortar minha cabeça toda. Fica aí. E aí, tudo bom? Bem, tudo jóia. Seja super bem-vindo, obrigado. Eu sei que você é uma das pessoas mais requisitadas de lives essa semana. Tá animado essa semana. Tá animado, que bom. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu estava falando, né, que esse assunto sobre finitude e luto LGBTQIA+, é super importante. O Brasil, eu não sei se eu já te contei isso, vocês devem saber, acho que eu já devo ter te falado isso. No festival a gente falou que o Brasil, nós somos um dos piores países para se morrer. Houve uma matéria, um artigo na Economist em 2015, então um ranking analisando toda a situação de final de vida no Brasil. Na verdade, de vários países, a gente está em 42º lugar, por várias questões, pela disponibilidade de cuidados paliativos, pela disponibilidade de opioides, então assim, a gente morre com muita dor, existe ainda muito preconceito, mesmo da classe médica, da utilização de opioides para aliviar a dor. E quando a gente fala das minorias ou de alguns grupos, como a gente também está falando sobre o racismo da população negra e também da população LGBT, isso é ainda muito mais desafiador. E na hora que eu estava pensando sobre a live e sobre quando eu te convidei, cuidados paliativos, que é essa abordagem da medicina que fala sobre conforto físico, emocional, espiritual, social e familiar. E daí eu fui pensando em cada um desses pontos para olhar para essa comunidade LGBTQIA+, como é que isso impacta, porque é muito mais desafiador. Porque cuidados paliativos e o fim de vida fala sobre, principalmente, honrar a biografia dessa pessoa. Quem é essa pessoa? Quem foi essa pessoa? Né? Quem está sendo essa pessoa? E daí, quando a gente vai para esses lugares, já tem tanto desrespeito na vida inteira, em vida, quanto mais no final de vida, quando a pessoa está super vulnerável e sofrendo. Então, tem um impacto. Então, é por aí que eu gostaria de seguir esse papo com você, para a gente ir conversando. Eu pedi para algumas pessoas mandarem alguns testemunhos, tanto quanto médicos, quanto Boa. pessoas que estão vivendo isso. Então, é um bate-papo geral. Então, me dá uma visão geral. Eu lembro que quando a gente começou a conversar, a primeira coisa que você me falou foi sobre trans, né? Que a expectativa de vida é... Bento, primeiro, boa noite a todo mundo que está aqui. Obrigado pelo convite. A gente tem, acho que, dentro dessas letrinhas todas aí do LGBTQIA+, a gente talvez possa fazer de cara uma separação de duas situações ou dois dramas distintos vividos, acho que pela população LG e pela população T, né? Isso a gente não está nem fazendo ainda uma separação de raça, nem de extrato social, nada disso. A gente sabe que esse abismo ainda vai ser ainda maior. Mas só pensando nessas duas características, a gente tem, acho que a primeira coisa, a gente tem que falar da população trans, que é uma população que no Brasil... Eu ouvi essa semana uma militante trans dando, né, com quem eu fiz um bate-papo também, me dando um número ainda que assim, a expectativa de vida da população trans no Brasil, o dado que eu tenho é de 35 anos. Né? Ela me veio com 32, ou seja, muito menos do que a metade do resto da população. Uhum. Então, é uma parte da nossa comunidade, uma parte da população que sequer tem tempo para se preparar para a morte, porque ela vai acontecer provavelmente por violência ou por não conseguir acessar o sistema público de saúde, né?
gente está falando de paliativo, se quer acessar o sistema público de saúde, consegue acessar. Então, a gente tem uma parte da população que não tem nem como se preparar, e geralmente morre sozinho, né? Sem ter pessoas ao lado. Então, a gente tem, né? A gente pode falar. E eu acho que a gente tem uma outra parte dessas letrinhas aí, que são, sobretudo, gays e lésbicas, eu diria que, sobretudo, gays, que muitas vezes, felizmente, é uma situação que tem mudado um pouco, tem melhorado nos últimos tempos, mas ainda é uma realidade para muita gente, são pessoas que são alijadas das suas famílias, né? Que ao se assumirem gays ou lésbicas, muitas pessoas acabam tendo que viver seus finais de vida, né? Sejam eles aos 80 ou aos 40, geralmente longe da família, né? Uhum. Então não tem uma rede, a rede de apoio que tem que ser criada, uma rede de apoio que depende muito de amizades, né? É outro tipo, e que a gente sabe que são laços fortes também, às vezes até mais fortes que os laços familiares, mas a gente sabe que são pessoas que vão depender da construção desses laços, que é diferente de quando você tem uma família que te dá suporte e tal, que geralmente nesses momentos aí do teu fim de vida, seja ele quando quer que ele aconteça, mais jovem ou mais velho, a gente muitas vezes eu tenho a felicidade de tomar como dado, né, que eu vou ter uma família, né, que está na minha volta, que, enfim, quando acontecer comigo, né, eu acho que vou ter aí esse suporte, mas a gente sabe que tem muita gente dentro da comunidade que, ao se assumir, né, ao se assumir sua condição de LGBT, geralmente deixa de ter quase que automaticamente esse suporte familiar. Então, são duas condições... E aí elas têm desdobramentos, né, dentro da comunidade por conta dessa situação. Muita gente, né, o índice de suicídio é muito maior, inclusive o índice de suicídio na população trans é ainda maior, dentro, né, fazendo esse recorte. E tem uma coisa que o movimento né, pessoas da comunidade, do movimento, sobretudo, tem gostado muito de usar o termo pessoas suicidadas, não que se suicidam, né, porque elas são levadas ao suicídio, na verdade. Uhum. Né? O suicídio tem vários motivos para você, né, para as pessoas se suicidarem, mas quando existe quase a sociedade, né, o meio quase que te joga para um suicídio, que é o caso de muitas pessoas, sobretudo as pessoas trans, que vivem em situação de rua, de abandono. Então a gente costuma usar o termo suicidado em vez de pessoas que, né, que se suicidaram porque elas foram forçadas ao suicídio como última opção. Então é uma situação muito delicada. Eu sei que outros grupos sociais também passam por isso, mas a gente fazendo esse recorte a LGBTQIA+, acho que são as duas questões que eu diria de cara, de imediato, as mais prementes, assim, né, dentro dessa comunidade. Da nossa comunidade, né? Na nossa comunidade, exatamente, na nossa comunidade. O que é importante, acho que você comentou, né? Você acabou de falar, começa a existir uma mudança isso. Ainda bem que está começando a mudar, das famílias aceitarem os filhos, mas isso é muito recente. Então, se a gente for olhar para uma comunidade que está envelhecendo, que agora a princípio está mais próximo do fim, a grande maioria romperam os laços com as suas famílias. Na verdade, as famílias romperam os laços com essas pessoas, né? Então, elas estão vivendo esse desafio. Então, quando, por exemplo, a gente pensa na dor, né, que eu coloquei aqui, as dimensões da dores do cuidados paliativos. Então, primeiro, a dimensão física. Então, primeiro, essa que você trouxe, é a violência. A primeira coisa é a violência. Então, ou seja, de pessoas serem espancadas até a morte. Das pessoas sofrerem fisicamente. E tem um termo que é chamado sobre mistanásia. Mistanásia por exemplo, tem a eutanásia, que é a antecipada, de você promover a morte. Tem a mistanásia, que é o completo abandono. Abandono. Então a pessoa morre... Vou anotar essa aqui, porque isso é um termo que eu com certeza vou usar. É a mistanásia, que é o total abandono, tanto de cuidar da dor, de cuidar de todos os aspectos. Porque quando você olha, então, cuidados paliativos, esse o cuidar, você olha para todas as dimensões da pessoa.
A primeira dimensão é a física, porque você com dor, com desconforto físico, você não consegue acessar mais nada. Então, primeiro tem que cuidar da dor física, que ainda no Brasil a gente está engatinhando, estamos melhorando, mas estamos engatinhando. Mas é quando você olha para uma pessoa, um profissional de saúde, e essas pessoas que olham para uma pessoa com menos valor aos olhos da sociedade, não vai olhar da mesma forma como na população negra isso também acontece. Porque tem várias coisas, né? Na população negra, ela consegue, ela lida melhor com a dor. Tem várias coisas que acontecem. E também a própria pessoa, de falar assim, eu não tenho direito, eu nunca tive, por que eu vou ter agora? Então, isso é uma coisa muito forte, essa parte da dor, esse aspecto físico, essa dimensão física da dor. Tem uma outra Você imagina, Tom, por exemplo, as pessoas trans... e olha que a gente está em São Paulo, que é uma cidade... tô vendo aqui o comentário do Márcio, totalmente, né? Perguntando se a Mistanásia tem uma correlação com a necropolítica LGBT. Certamente. Sim, certamente. Porque vale menos, né? Vale menos, vale menos, então assim, eu não preciso cuidar. Essa dor, eu não vou nem considerar essa dor, é total abandono. Mas se você pensar, né, que a gente está aqui em São Paulo, né, numa cidade que é considerada uma capital da diversidade, que é a maior parada gay, né, parada LGBT do mundo, que a gente vê pessoas, né, passeando na rua, casais gays, passeando na rua, você vai no centro da cidade, você tem pessoas trans, né, ali no supermercado exercendo um básico da sua cidadania. Se você pensar que, né, uma população que não é uma população tão pequena, elas sequer conseguem ter acesso ao serviço de saúde, porque elas, obviamente, as mulheres e homens trans passam por processos de hormonização e você não tem nem na rede pública um acesso a... enquanto a pessoa está bem de saúde, né? Mas pensa bem, aí ela tem um problema... a rede pública não sabe como lidar com, por exemplo, a questão da hormonização. Não sabe. Não existem protocolos. Então, você imagina, então, quando a pessoa está num processo já de doença, ela não acaba sequer acessando o sistema público de saúde. É abandono. Total abandono. Então, é um abandono total. Nossa, não, a Mistanásia, eu vou incorporar essa palavra aqui, porque ela é o retrato de uma comunidade. E a gente está falando da comunidade trans, praticamente toda a comunidade. Você tem poucas pessoas que hoje, felizmente, estão conseguindo furar isso, estão entrando no mercado de trabalho, se colocar, mas a grande maioria, mais de 85% das pessoas têm que viver da prostituição, na rua. Então, assim, é muito violento, né? É muita violência. É muita violência para essas pessoas. E o oposto disso, André, é a ortotanásia. Ortotanásia, que daí é promover a boa morte. Promover... Então, não tem nada a ver com a eutanásia, que é antecipar e promover. A ortotanásia é a morte natural, que é o preceito de cuidados paliativos. E daí, se a gente for para uma outra dimensão, que é a dimensão da dor emocional, que é justamente os valores. Como é que eu reconheço essa pessoa? Por exemplo, uma pessoa trans... de ela ser, daí ela vai para o hospital no final de vida, e daí eles acabam com todo o histórico da pessoa, com toda a biografia, e passam a tratar não como essa pessoa trans. Se ela é uma mulher trans, começam a tratar como um homem. Ela tem que voltar, ela é colocada numa ala com homens e não com mulheres. Então, assim, eu desconsidero tudo isso. Ou mesmo numa população de gays e lésbicas, por exemplo, estão num hospital, ou precisam ir para uma casa de repouso. Eu já vi diversas histórias que eles precisam voltar para o armário. Sim. Que eles não podem dizer o que eles são. E o seu parceiro no hospital ele é considerado como amigo e não como família. Às vezes ele não tem acesso às informações médicas. Eu tenho um amigo que está casado há minha bateria pifou aqui. Deixa eu só botar aqui para ele... A gente não tem mais problema de bateria. Voltou aqui. Mas eu tenho um amigo que estava há quase 20 anos com um companheiro dele e... Ó, o pessoal entrando. E ele passou por um problema de saúde, felizmente, enfim, não chegou a morrer, nada disso, mas eles, no final das contas, depois se casaram, porque ele sequer teve acesso a poder ir no hospital, porque a família do companheiro dele se recusou a deixar e eles são casados há muitos anos, morando juntos. E eles tiveram que casar
para poder, enquanto num casal heterossexual, basta você chegar lá e dizer, olha, eu sou a companheira, eu sou o companheiro, ninguém vai pedir atestado de casamento, você não vai ter família não reconhecendo, né, a relação. Então, isso é algo que ainda você pode ser um gay, uma lésbica, branco de classe média, cisgênero, totalmente inserido, e que se você passar por um momento isso, né, de problema de saúde ou estiver, né, próximo de um processo de estar perto da morte, isso é uma questão que você tem que pensar. E é algo que uma pessoa, um casal heterossexual, não passa por isso. Isso não é colocado, né? Então, são questões que são muito características. Mesmo que você pensar, mesmo que uma pessoa periférica, que não tem acesso sei lá, a um hospital, vai ter, né? Esse problema ela não vai ter de acompanhamento da família, ela não vai viver. Se ela for heterossexual, ela não vai viver. Isso é uma questão muito particular da comunidade LGBTQIA+, muito, né? muito, então, muito. Ou seja, faz a gente ficar numa situação ainda mais desafiadora nesse final. Sim. Porque quando essa questão de vulnerabilidade que independe, inclusive, do teu status social, independe, né? Que você pode estar sujeito a isso. Basta você ter uma família que não te compreende, que não te aceita, que vai complicar a vida do teu companheiro, tua companheira. Eu acho que é importante que muito do público do Infinito, a gente tem muito profissionais de saúde. Então, acho que é super importante ter isso, eles terem isso, essa consciência disso, de o quanto que esse aspecto dessa dimensão emocional, social, tem que estar inclusa para ele tratar e olhar para aquele indivíduo com toda essa biografia dele. Quem é esta pessoa, né? Este ser humano na sua totalidade, respeitando qualquer coisa. Então, acho que tem um olhar atento. Eu acho que daí tem, da mesma forma como no racismo, né? No preconceito racial, tem toda aquela coisa estrutural, né, desse racismo, a mesma coisa, né? Da forma como você fala, da forma como você age. Eu acho que também tem outra dimensão, que é a dimensão espiritual, que também se aborda, que não tem nada a ver com a religiosidade, que também no fim da vida, eu também ouvi diversos depoimentos, que muitas vezes, por exemplo, vem culpa, daí dessa população se achar culpada. Será que eu estou pecando? Será que eu fiz algo de errado? Então, quanto que isso vem de sofrimento também. Então, quanto que a pessoa tem que estar bem trabalhada isso no decorrer da vida para que isso não seja mais uma camada de sofrimento. Como que eu vou ser? Como é que eu vou lidar com isso? Imagina uma pessoa, por exemplo, uma travesti que passou a vida toda, né, reafirmando a sua identidade, né, trabalhando essa questão, justamente num momento, né, final, de despedida ali, ela tem que abrir mão toda essa construção que ela passou a vida toda, né, e ela passar, né, se ela não teve os documentos dela, né, se ela não redesignou os documentos e tal, ela vai ser tratada como um homem, né? E imagina a carga de preconceito dentro do sistema de saúde, né? Dela ser tratada como um homem e ser uma travesti, né? Ser uma mulher trans e tal. Então, imagina, já não basta um processo que é um processo, né? De você encarar ali sua finitude, coisa e tal, já isso tudo, você ainda por cima ter que jogar fora esse processo de vida todo de construção de identidade. E não dá, né? Como se joga fora? Não tem como jogar fora, né? Você na verdade, daí é uma coisa que é um desrespeito. A Silvana Aquino gravou, eu até coloquei um depoimento sobre uma experiência que ela teve, que ela acompanhou do final de vida de uma mulher trans que não foi aceita pela família, foi excluída, e daí ela veio a falecer, e daí ela foi enterrada como homem. A família desconsiderou toda a transição que ela tinha feito e tudo mais, e ela foi enterrada como homem. Então, olha que violência, mesmo ela já morta, com esse corpo, com essa pessoa, com a história dessa pessoa, ser feito. Eu vou te falar, tem uma amiga que, né, travesti, que morreu, uma artista, Cláudia Holanda, uma artista incrível, que de uma importância gigantesca para a comunidade, foi uma roqueira, uma artista muito completa, uma importância muito grande no cenário artístico, não só LGBT, mas principalmente LGBT aqui de São Paulo, e que quando ela morreu, a família simplesmente, e ela morava, né, porque ela conseguiu construir um pequeno patrimônio e tal,
A família foi, ela tinha um acervo enorme de tudo que ela fez, de figurinos, dos espetáculos, dos shows, dos filmes que ela fez. E a família simplesmente entrou e destruiu aquilo tudo que ela tinha construído. Destruiu a carreira, né? O acervo dela. Então, ela, por sorte, teve uma amiga que conseguiu a chave, entrou, conseguiu tirar alguma coisa rápido antes que a família chegasse. Senão a gente teria perdido todo o legado artístico e cultural, as contribuições dela, porque a família não aceitava. Então, como é que fica? Também destrói, além de não respeitar, destrói todo o legado. Exatamente. Dessa pessoa. Exatamente. Tem uma interferência absurda. Puro preconceito pelo fato dela ser travesti. Totalmente. E quanto que isso também interfere no luto, né? Como é que as pessoas que ficam, como é que elas vão elaborar que essa comunidade, que a princípio daí se tornou família, né? Porque a família abandonou, dessa comunidade que se torna família, como que ela pode elaborar um luto com tanta violência? O quanto que isso interfere no luto dessas pessoas, né? E isso é algo que afeta todo mundo que está próximo, né? Porque você imagina isso, assim, porque obviamente você leva isso, nossa, se estão fazendo isso com ela, isso também pode acontecer comigo quando eu, né? No meu fim de vida, isso pode acontecer comigo também. O que garante que isso não vá, né? Se você não tem uma família que te dá um suporte, o que vai garantir, né? E a gente sabe que está melhorando a situação hoje, mas a gente sabe que ainda é uma minoria. Não é a maioria que tem uma família que dá apoio, que suporta. Se você ainda é um gay de classe média, branco e coisa e tal, você ainda tem talvez mais chance aí, né? Você está morando numa cidade como São Paulo, que já existe uma compreensão maior, mas se você saiu disso, a maioria das famílias não aceita. Então você ainda corre o risco desse teu legado se perder. Se você é uma pessoa, não precisa ser artista, não. Não, o legado da pessoa. Seu legado de vida. Você ainda corre o risco de perder. E todo mundo que está em volta não só sofre a perda da pessoa, mas é confrontado com essa situação. Então, todo mundo que é amigo também LGBT é confrontado com essa possibilidade disso vir a se reproduzir no teu fim de vida também. É quase como uma queima de arquivo, né? Total. É uma queima de arquivo, que eu quero acabar com a história dessa pessoa, como isso que acontece. Sim. E outro depoimento que eu recebo bastante e ouço bastante tem a ver, por exemplo, quando a pessoa morre no velório. Tanto na fase final de vida quanto no velório, quando o parceiro, a família, que durante muitos anos abandonou, se distanciou, e daí na fase final a família volta, ela quer se apropriar da pessoa, ela exclui o parceiro, e daí, por exemplo, numa casa de repouso ou no hospital, a família, a princípio, tem mais direito. Então, ela entra no processo, ela exclui o parceiro, então o parceiro não participa das decisões, o parceiro ou a parceira é a que mais conhece essa pessoa, né, da biografia dessas pessoas, os seus valores, os seus desejos, o que ela gosta, o que ela não gosta, como respeitar esse final, como ela gostaria de ser cuidada, porque eles provavelmente falaram sobre isso, e a família não sabe nada. E daí vai a partir daquela perspectiva dela. Não só parceiro, você tem amigos que são irmãos, né? Que funcionam como um irmão, como um filho, como um primo, né? Que quando você reconstrói a sua família, né? Depois de um abandono familiar, você vai reconstruir sua família, muitas vezes reproduzindo um pouquinho os afetos que você tem numa família tradicional. Então você vai ter uma pessoa com quem você tem uma relação de irmão, com quem você tem uma relação de pai, de mãe, né? Então, não reconhecer essas relações, porque parceiro, ainda hoje em dia é mais fácil. Você vai ali e declara que você está há 2 anos, viveu com a pessoa, você ainda consegue ir num cartório e fazer testemunhas e tal. Mas um amigo irmão, que não pode ter respeitado o direito de visita, de participar. Muitas vezes, esses amigos sabem muito mais. Total, sobre você, sobre o que você é, quem você é. Se ela gostaria de ser cremada ou enterrada, que fossem estendidos processos, sei lá, de cuidar de vida, ou não. Às vezes a família não sabe. E a pessoa não tem, se ela não tem um companheiro, uma companheira formal, quem vai exercer esse papel geralmente é um amigo. E tem que ser dada a voz, tem que ser reconhecida a voz. Agora, são questões que ficam difíceis, porque companheiro, hoje em dia, a justiça já consegue até reconhecer ali, porque depois, se a família está querendo encrencar,
por causa, né, de bens materiais, você até consegue na justiça alguma coisa, mas um amigo que não está querendo bens, que está querendo simplesmente participar do processo da pessoa, isso, defender o legado dela, são situações muito, muito delicadas. Exatamente. Existe um documento, a gente já conversou sobre isso, que é o Testamento Vital, que é um documento onde as pessoas, não sei, muita gente talvez não conheça ainda, mas tem a Luciana Dadalto, uma especialista em Testamento Vital. Recomendo que vocês deem uma olhada na página dela, Luciana Dadalto, Testamento Vital, onde onde a gente pode escrever todos os nossos desejos de cuidado de fim de vida. Como a gente gostaria ser cuidado, como eu quero ser respeitado quando eu não posso mais me comunicar, me expressar. Então, quem vai ser a minha voz quando eu não tiver voz? Então, nesse documento, daí sim, eu vou eleger quem são as pessoas que vão poder responder por mim, que vão saber o que eu quero. E ali eu vou escrever tudo que eu quero e tudo mais. E você precisa registrar em cartório? Como funciona? Você registra em cartório, você faz todo um processo. O que eu acho bonito desse processo é o seguinte, porque para eu começar a escrever sobre isso, como eu gosto, como eu quero ser lembrado, como eu quero ser cuidado, como eu quero que os procedimentos aconteçam, até onde eu quero ir com o meu cuidado e tudo mais, ele parte do princípio que eu tenho que pensar sobre isso. Então, primeiro é uma autoavaliação. O que é importante para mim? Como que eu quero ser cuidado? Quais são os meus valores? Até onde eu quero ir? Então, primeiro eu começo com uma reflexão. Daí eu começo a pensar quem são os cuidadores, quem são as pessoas que eu gostaria que me representam, que realmente eu confio, me conhecem e que vão poder responder por mim. Então daí tem esse pensamento também, quem são essas pessoas que eu posso falar que são realmente meus aliados? Daí muitas vezes, na maioria das vezes na nossa comunidade, não são os familiares. É isso que a gente está falando tudo. Então, mas quem são esses amigos? Daí de ter esta conversa com o amigo, olha, eu estou te elegendo, estou te convidando para ser meu representante. É isso tudo que eu pensei. Você está de acordo? Você pensa, você pode ser a minha voz quando eu não puder ser a voz? Sim, eu vou escrever isso. Esse documento ele tem que ser feito junto com o médico para você tomar as decisões, porque tem questões médicas, né? Que a gente não conhece, né? Mas isso geralmente as pessoas fazem quando elas já estão, geralmente, não? Não, na verdade, geralmente, na verdade, assim, ainda no Brasil, mesmo no mundo, todo mundo acha que é muito importante, mas poucas pessoas efetivamente fazem isso. Porque a gente fala, é muito cedo para fazer isso. É muito cedo. Mas o ideal é porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Agora que a gente está vivendo com o Covid, a gente está bem. Se você for infectado, dependendo da evolução da doença, em 5 dias você pode ser internado, entubado e você não pode expressar mais. Então pode ser muito rápido. Então o ideal é já. Eu sempre falo assim, a gente sempre acha que é muito cedo, até quando já é muito tarde. Mas aí precisa ter um médico, mesmo que você não tenha ainda um problema físico, tem que ter um médico? Tem que ter um médico para ele te ajudar a fazer essas reflexões. Por exemplo, eu quero ou não quero ser entubado? Não sei, eu não entendo sobre isso. Ele vai te fazer perguntas e ele vai falar assim, para essa escolha, você está falando sim para isso, mas você está falando não para isso tudo. Você está falando não para isso, mas você está falando sim para tudo isso. Então ele vai, porque são questões médicas, de cuidado. E vai além das questões médicas, mas tem uma parte médica que a gente não é profissional de saúde e a gente não entende. Então é importante isso também. E daí você também fala com o advogado para oficializar esse documento e enviar em cartório. Entendeu? Então, para pessoas, por exemplo, que não têm relações com a família, talvez seja ter esse documento muito bem escrito, amarrado em cartório com os amigos e talvez enviar para a família. Olha, saiba que é isso, eu tenho aqui meus desejos, me respeite. Sabe, eu acho que é um canal super importante. E você fica com uma cópia, a pessoa, no caso que está, ela fica com uma cópia, fica uma registrada em cartório, e é isso? Com uma cópia, as pessoas que são as pessoas que são eleitas também, e o ideal é ter, junto com o médico, se você tem um médico que é responsável pelo seu cuidado e tudo mais, ele tem que ter uma cópia também. Entendeu? Então você tem que ter isso sempre, se você tem um médico que é o teu cuidador, ele tem que saber. Mas o importante, esse documento que ele faz, ele abre esta conversa e ele amarra todas essas pontas. Então ele vai eleger alguém, tipo, quem vai ser a minha voz quando eu não tiver mais voz? Pode ser que eu nem morra, pode ser que eu sofra um acidente e eu fique internado numa UTI. Mas ali vai falar como eu quero ser cuidado. Pode ser que eu volte, mas é alguém que vai poder responder. E daí eu tenho autonomia, por exemplo, no hospital ou numa casa de resposta, fala assim, tá aqui, ó, eu tenho um documento legal que vai dizer isso. Porque também o que acontece...
muitos de nós não têm parceiros. Então a gente está falando, né, do parceiro desrespeitado. Se a pessoa sozinha não tem um parceiro, né? Quem são esses amigos que vão eleger? E esses amigos, será que existe um acordo ou cada um pensa de uma forma diferente? Sim. Né? Então tem que ter esse alinhamento todo. Então eu acho que é muito importante para a gente respeitar essa biografia das pessoas. Tem um filme que eu adoro, a gente sempre passa esse filme no Cineclube da Morte, sempre quando a gente começa, é um filme antigo, acho que é de 2008. É A Partida, é um filme japonês, com uma trilha maravilhosa, um filme lindo, 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 que ele fala sobre uma tradição no Japão, que é de cuidar do corpo, assim, da forma mais respeitosa possível, quase uma coreografia de preparar esse corpo, quase que trazer ele à vida, porque ele está o corpo, ele tem a foto, e ele vai cuidando da pessoa, maquiando e colocando a roupa, ela representa o que ela é. E daí tem uma cena, esse filme é de 2008 no Japão, que daí eles estão vestindo uma menina que sofreu um acidente, não, acho que ela se suicidou, ela se suicida no filme, e daí na hora que ele está arrumando a pessoa, né, ele vai arrumando, de repente ele percebe que na verdade ele vai passando a mão por baixo assim, e ele vê que ele tem um órgão masculino. E ele meio que fala, e agora, como que eu arrumo? Daí ele sai e fala, olha, nós estamos preparando, e estamos... Como a gente respeita? Como a gente deve cuidar dessa pessoa? Como ela vai ser maquiada? Como ela vai ser apresentada? Daí deu uma briga do pai e da mãe, na hora, rápida. E daí, eles voltam ao Pazeto aí. E daí ela volta e daí eles honram. Daí ela é enterrada, ela é preparada com a sua identidade. Que ela se suicidou por isso, tem esse desconforto, mas eles fazem isso. Então é bem bonito. E isso, né, a gente sabe que não acontece, como a própria Silvana contou, que não acontece. São poucas pessoas que têm a sorte, né, de ter alguém do lado que pense como você, né, que esteja junto, que está tomando a decisão em função do que você né, queria e não do que a pessoa pensa, porque até isso, às vezes é isso, né? Uhum. Eu quero, para mim, eu quero eutanásia, cação fechado e eu quero compostar, não quero nem cremar, eu quero compostar. Compostar, você gostou da ideia, né, da compostagem? Eu adorei a ideia da compostagem, mas é isso, por exemplo, né? Imagine, eu tenho uma relação ótima com a minha família, mas eu, por exemplo, eles já falaram assim, não, acho horrível essa coisa de compostar, porque eu já tive essa conversa. Entendi. Eu falei, então, mas eu quero compostar, eu quero ser compostado. Deixa eu contar aqui, esse negócio da compostagem a gente não tem no Brasil. Talvez a minha irmã, talvez eu faça isso, eu vou deixar para minha irmã. Esse negócio da compostagem, para quem não sabe, é um projeto que tem nos Estados Unidos, ainda está começando, está sendo construído, que é a... Nossa, já vou lembrar o nome dela, me deu branco agora. Eu a conheci, ela esteve no Brasil, eu conheci com ela também, conversei com ela nos Estados Unidos. Eles estão lançando nos Estados Unidos, em Seattle, um lugar onde existe a compostagem. Então é do mesmo processo. Então tem o corpo, eles têm todo o processo de colocar os chips de madeira e tudo mais, e tem todo um equilíbrio de umidade, de ventilação e tudo mais. Em 40 dias você vira adubo, você vira terra. Tudo, vira adubo e volta para a natureza. A crescerem, vou fazer um jardim, vou fazer parte exatamente. do jardim. Mas ainda não temos isso no Brasil. Então ainda tem um processo aí. Mas eu espero também demorar. E você não está com pressa, né? Também concordo. Então... eu acho super bonito também, eu acho super interessante. Tem uma outra questão do luto, André, que eu quero trazer, que eu acho importante, que tem um termo que existe no luto, que é o luto não reconhecido. Porque também várias pessoas, né, da comunidade LGBTQIA+, principalmente LGBT, vivem relações totalmente dentro do armário. Né? Então, relações não... Então, as pessoas perdem os seus companheiros e não podem expressar o seu luto. Às vezes, companheiros de anos, e elas não podem expressar o seu luto. Ou expressar o luto, que é o luto antecipatório, de ver o seu parceiro morrendo e não tem com quem compartilhar, porque por causa desse armário, de eu não poder. Então, esse é o luto não reconhecido. Você tem história, você conhece algumas coisas sobre isso ou não? Olha,
mais próximos assim de mim, não. Não sei o que foi. Quando você estava falando, eu me lembrei de uma história que eu vi em jornal. Que acho que foi até um caso que foi bastante conhecido, né? De numa cidade no interior aqui do Brasil, eu acho que foi interior de Minas, norte de Minas, que era um casal que morreu o marido, e aí quando ele foi ser enterrado, descobriram que na verdade ele era uma mulher. Sim, biologicamente, né? Ele era um homem trans, na verdade. E queimaram a casa do casal, enfim, da viúva, né? Então é isso, as pessoas não reconhecerem, né? Ela não teve nem o direito, imagina, ela não teve o direito de viver o luto dela, porque o marido dela é horrível, né? A história, é horrível a história, mas é um extremo, né? Outro dia também a gente estava conversando com aqui no Infinito, a gente lançou um guia, né, de rituais de despedida virtual. Que como hoje os enterros não podem acontecer, os velórios não estão acontecendo, a gente tem esse guia para fazer a celebração virtual e uma orientação e tudo mais. E daí tinha um casal de lésbicas que uma delas morreu, e daí elas estavam vendo se ia fazer ou não, mas elas estavam super constrangidas, porque não era uma relação oficial, então a viúva não sabia quem efetivamente ela iria convidar, então tinha uma saia justa ali naquele processo, e daí no final acho que decidiram não fazer nada. Então a princípio era um desejo, mas elas sentiram que talvez fosse mais desafiador. Eu tenho uma história de um casal também próximo, que um estrangeiro e o outro brasileiro. O brasileiro teve uma morte rápida e violenta, foi horrível, um assassinato por causa de uma coisa de trânsito, horrível a história. E eles tiveram que teve que ter duas cerimônias. Então teve o enterro à brasileira ali com a família e tal, e depois o companheiro dele fazer um memorial, né, um formatinho mais próximo, né, do que fazem na Inglaterra, no caso, né, uns dias depois com os amigos, no formato memorial mesmo, né? E teve que ser separado. Porque, e é louco, né? Nem porque a família não aceitava, mas é porque tem tradições diferentes mesmo. Né? E o viúvo era a maneira dele, que ele né? Que ele sabia de viver o luto, era dentro da tradição dele. Então era ter um memorial depois, né? Para sobe os amigos, conversam, naquele formato que a gente não tem muito aqui no Brasil. Então ali não era nenhuma questão de homofobia, era uma questão de tradições diferentes mesmo, né? E ainda tem isso, né? A gente ainda tem essa questão aí. Porque, obviamente, era uma relação não tão, né? Então, assim, por que não foi o marido que conduziu a cerimônia fiscal, né? Quantas vezes em velório, né? Daí o parceiro é totalmente excluído, ele não está ali na frente, ele não está do lado da família, ele está excluído, está no fundo, ele não pode participar e tudo mais. É muita violência. É muita violência. E daí o impacto no luto, da forma como a pessoa vai enfrentar, que o luto é um processo normal. Na verdade, o luto é um processo totalmente natural de elaboração de um rompimento de um vínculo importante. Então, como é que eu começo a me organizar emocionalmente, cognitivamente, tudo mais, para começar a enfrentar essa nova rotina? E daí o parceiro que está na rotina próximo do dia a dia, o que tem o maior sofrimento, é o que não está podendo participar disso. Ou seja, então, o luto acaba se tornando muito mais desafiador do que para a própria família, né, que está ali muito próximo. Eu relembro aqui, isso é algo que um casal heterossexual, uma pessoa heterossexual, geralmente não... Existe também casos, mas geralmente não faz parte do cardápio de você ser LGBT passar por isso, né? Totalmente. E, na verdade, às vezes até a relação e às vezes até a relação é totalmente péssima, mas isso toda a hipocrisia, mas tem um status ali que então tá tudo certo, né? Então essa pessoa, só porque tem um papel social aceito, isso vai ter muito mais papel. Tem um documentário, agora eu tô péssimo de memória, que está no Netflix, é recente, de um casal de senhoras lésbicas que elas viveram a vida inteira juntas. Eu não sei se você viu. É lindo o documentário. É bem recente, e que daí elas viveram a vida inteira, moraram juntas desde jovem, como amigas. A vida inteira. E daí com 75, 80 anos, que elas resolvem oficializar para a família. Porque justamente olhando o fim de vida, de como elas querem ser respeitadas,
como elas querem ser cuidadas e tudo mais. Mas isso foi acontecer bem no final. Mas como assim, vendo a proximidade, falar, a gente precisa de ajuda desse cuidado de final de vida. Então, como vai ser? E é linda a história, né? A família acolheu super bem. É engraçado que foi uma grande surpresa, tipo, como assim, vocês não eram amigas? Mas teve um acolhimento, a história é linda, é emocionante. É um documentário Netflix, eu não lembro o nome. Mas pelo menos teve um respeito muito grande. André, eu queria te perguntar, porque eu sei que essa semana você está lançando o seu guia, né, o seu manual de... como é que é o nome? Manual de inclusão... Manual prático de linguagem inclusiva. Manual prático de linguagem inclusiva. Eu acho que isso é fundamental. Então, primeiro, parabéns. E eu acho que ele é fundamental justamente também nesse final de vida, nesse cuidado. Eu acho que ele é fundamental. Depois eu vou até deixar, vou colocar o link na página do Infinito para que os profissionais de saúde tenham acesso. Porque isso é respeito. Isso é honrar a biografia da pessoa. Como é que eu vou cuidar dessa pessoa e tudo mais. Fala um pouco sobre esse guia. De onde que surgiu essa necessidade, essa vontade e o que se presta? Para que Olha, na verdade, a primeira fonte, sei lá, de inspiração foi a minha irmã, que trabalha com linguagem simples, né, que é conhecida em alguns países como linguagem cidadã, linguagem clara, que é uma questão de você usar palavras, construções de frases, que é um direito cidadão, você comunicar, as pessoas entenderem tudo que está escrito, né? A gente vive numa sociedade que aqueles, né, contratos, aquelas coisas que a gente nunca consegue entender, nem entender, não é nem questão de ser letrinha pequena, não consegue nem entender o que está escrito. Então, a linguagem eu sou péssimo com contrato. A linguagem simples, ela fala de design de informação, de você, né, usar palavras, informar, isso é uma técnica. E eu fiz um curso com a minha irmã, achei incrível. E comecei a pensar que a gente também tem outra questão, e é uma questão que no espanhol já está muito mais avançados esses estudos, sobre linguagem inclusiva, né? O espanhol, assim como o português, é uma língua com marcadores de gênero, né? Todas as palavras são no masculino e no feminino, quase todas são no masculino e no feminino, e a gente tem uma linguagem que reforça muito o sexismo e o machismo, né? Então, a linguagem inclusiva, ela busca atenuar um pouco esse machismo, esse sexismo que a gente tem, e que através da linguagem, de uma mudança de você construir frases, tirando esse masculino genérico, né? Tirando construções que reforçam o machismo e o sexismo, a gente, a partir dessa construção da linguagem, a gente muda a maneira da gente pensar também. Então, eu acho que faz, né? E não é botar X no lugar do, né, todes, não é isso, né? Porque isso não é simpático, mas não muda a maneira de pensar, não muda a maneira, né, de construir frases. Você tem que mudar a construção de muitas frases, né, de sentenças, do discurso, dos textos. Então, eu escrevi nessa quarentena, fiquei aqui, né, com tempo de sobra e maluco de fazer cursos. Eu comecei a estudar essa questão da linguagem inclusiva. Tem muito pouca coisa, eu vi que tem muito pouca coisa no Brasil, quase nada. Tem alguns estudos ali acadêmicos, mas nada com esse formato, assim, de uma coisa direcionada para o público. Em espanhol tem uma coisa ou outra. Então eu escrevi esse manual, que é uma coisa simplesinha, com 20 páginas, com letra grande, grandes espaços, que ele começa fazendo uma pequena reflexão sobre essas questões, sobre né, machismo e tal, na linguagem, e traz 12 técnicas muito simples, que você não precisa nem incorporar as 12, mas se você incorporar uma meia dúzia, 4 ou 5 delas, você já vai diminuir, e a gente se dá conta de quão preconceituoso, mesmo sem a gente saber, quão preconceituoso a gente é só de reproduzir a maneira como a gente aprendeu a falar e escrever. Então, pensar em fórmulas para fugir dessas armadilhas que a gente tem da linguagem, que não permitem a gente pensar fora dessas caixinhas, então oferecendo aí uns atalhos para a gente ser menos sexista e menos machista. E outras coisas também, preconceituoso, homofóbico, né? Racista, com outras coisas também. Então, ele está disponível gratuitamente. Se você está aqui, ó, no Instagram, você pode depois entrar aqui no meu coisa. Ali tem o link para onde você pode fazer o download gratuito do manual. Você pode imprimir. Eu estou fazendo agora uma outra coisa que a minha irmã sugeriu, que ele tem 20 páginas, mas é rapidinho de ler.
mas eu estou fazendo um com uma página só, para você imprimir e deixar do lado assim da sua... Perfeito. Com um Perfeito. resumão mesmo ali. A Marisa está pedindo uns exemplos. Está pedindo um exemplo, dá um exemplo. Eu vou começar com o número 1, por exemplo, são 12, né, que eu listo ali. O número 1 é a gente parar de usar homem como sinônimo de humanidade. Simples assim. Então, quando a gente fala o homem que chegou à Lua, a gente está falando que o homem chegou à Lua. Né? E o homem não é o homem, é a humanidade. Então, esse já é o mais básico e o primeiro. Né? Muitas vezes a gente usa o masculino genérico quando ele não é necessário. Né? A gente falar, por exemplo, usar em vez de você falar os colaboradores de uma empresa, que você está partindo do princípio que são só homens, fala as pessoas colaboradoras. Né? Então, usar o termo pessoa, muitas vezes, você deixa de tirar outras coisas, por exemplo, os diretores da empresa. Os diretores da empresa são todos homens. Nós fala diretoria. Então, você passa para... Né? Deixa de usar. Então, a gente vai diminuindo. E quando você se dá conta de que tudo que você fala é no masculino, está tudo se referindo a homens, são exercícios assim, que da gente basta trocar, em vez de falar os senadores, fala o Senado. Né? Esse grupo é o porta-voz. Por que é o? Ele é porta-voz. Porta-voz né? Tem uma parte que fala isso, de substantivos são comuns de dois gêneros. Por que você elege o masculino? Né? Então, isso. São coisinhas para você diminuir o machismo. E eu tive uma questão que eu falei, cara, mas eu sou um homem escrevendo isso tudo, né? Mas eu acho que o homem pode ser feminista também, né? O homem pode reconhecer a igualdade dos gêneros, né? De direitos e tal. Então, passei por essa crise no comecinho, dei para várias mulheres, várias amigas lerem, se sentiram representadas, então tudo bem. Eu acho que isso, realmente, eu vou colocar isso no Infinito e vou distribuir para todo o mailing que tenho de médicos, profissionais de saúde, porque isso fala sobre respeitar a biografia da pessoa. Sim. Vai desde eu estou atendendo uma mulher trans e eu vejo na ficha dela Antônio, antes de qualquer coisa, eu falo assim, como eu devo te chamar? Sim. Né? De como eu devo te tratar. Então, onde vai tudo isso. E aqui no Infinito a gente tinha uma super dificuldade. A gente ia naquele caminho mais fácil, que era de usar o todes, ou não sei o quê, porque não sabia, porque a gente sabia, é importante, e vamos por isso. No teu manual eu vi que é simpático, mas daí eu tento incluir mas eu excluo dislexia. Quando você coloca um X, ou você está excluindo um monte de gente, quem tem dislexia, né? Várias pessoas que não conseguem entender o que é aquilo que está escrito, quem tem baixa letramento, as pessoas, né? Você exclui essas pessoas. Então, o ideal é a gente usar isso que eu falei, o ideal é a gente usar a norma padrão da língua e tentar reconstruir o discurso. Sim. Dá um pouco mais de trabalho, mas é mais efetivo. E no começo do ano, que a gente estava discutindo isso, né, meu time junto no Infinito e tudo mais, eu estava conversando no coworking que a gente ficava, de Vida Baia, junto com o Thiago Ferro, que escreveu O Pai da Menina Morta e ganhou o prêmio Jabuti esse ano, ou seja, uma puta referência. Falei, Thiago, para onde a gente vai? Ele falou, ainda não tá. Então, naquele momento, eu vou até mandar o manual para ele. Naquele momento, falou, não tem nada. Segue o que é o normativo e que os jornais e tá todo mundo usando ainda vai nisso. Mas daí, que eu tinha dúvida nas newsletters, como que a gente ia se comportar, como ia falar e tudo mais. Daí, mas às vezes no Instagram a gente estava usando todes, etc. Mas agora eu já dividi, já eu sugiro usar, quando falo dessa coisa, eu sugiro você falar um bem-vindes. Olá, amigos. No começo, para você dar o tom, né, de que você está sendo inclusivo e tal. Mas você não consegue, eu menciono isso, você não consegue avançar 2 parágrafos, porque aí você vai... E fica poluída, fica suja. Você não consegue construir além disso, além de um bem-vindo, além de... São todos bem-vindos. Mas a essência disso, que eu gosto muito do que você fez, é que ela, na hora te chama por uma consciência a mais na hora de eu escrever. Então, te chama aquilo que é automático para a inclusão. E, de novo, que eu acho que isso para o respeito de uma pessoa que está vulnerável no final de vida, ou o respeito de uma pessoa enlutada,
Isso faz toda a diferença. Claro. De você realmente honrar a biografia e ser correto com essa pessoa, com a história, com a biografia, com o legado das pessoas. Então, eu acho que quando a gente fala de pessoas trans, a semana passada foi uma semana que eu passei a semana quase toda fazendo lives, entrevistando pessoas trans, e é muito louco, assim, como você vê que são questões... Nossa, todo mundo fala assim, parece um drama grande, mas assim, não é um drama grande você não deixar a pessoa usar o banheiro, porque é isso, porque uma mulher trans não consegue usar nem o banheiro masculino nem o feminino, então ela não vai ao banheiro. Então você tem questões que é isso, você respeitar o gênero da pessoa, não é bobagem. É todo o processo que a pessoa passou a vida construindo isso, e você não respeitar e chamar ela pelo masculino, é um desrespeito muito grande, é uma preguiça, que não é preguiça só, é um desrespeito no final das contas. Então você... e aí quando a gente vai para uma situação que a gente está falando, né, que é o nosso tema aqui, de finitude, que a pessoa está especialmente frágil, mais vulnerável. Frágil ainda, que ela não vai conseguir, nossa, eu estou aqui precisando de um tratamento, eu vou ter que aqui ainda pedir para me chamarem pelo meu gênero. Lidar com isso também, com essa ofensa. Vou ter que lidar com isso, sabe? Nossa, eu passei a vida toda lutando para me, né, para me entender e para que os outros me entendam. E aí, nesse momento que eu não tem forças, então o mínimo que você pode fazer é respeitar a pessoa, né? E às vezes esse mínimo é isso, é um mínimo, mas que faz uma diferença gigantesca, é menos uma dor para essa pessoa no momento que ela está fragilizada. E o respeitar não é a partir do que eu acho que tem que ser, né? Porque isso daí não é respeito, na verdade eu estou impondo o meu olhar e a minha perspectiva e o meu histórico e os meus julgamentos. Então, uma das essências de cuidados paliativos, que é a escuta, que eu falo muito sobre a biografia da pessoa, é o não saber. Então, assim, eu vou receber essa pessoa na minha frente e eu não sei nada sobre ela. Sim. E eu vou partir do princípio que eu não sei nada. Eu não posso fazer nenhum julgamento pela aparência, pela história, pela cor, por nada. Tanto é que eu acho muito bonito nesse início, na verdade, assim, eu preciso te conhecer. Para eu cuidar de você, eu preciso saber quem é você, além da tua doença, além do que você está passando. Quem é você? Eu saber quem é você, daí eu passo a poder cuidar de você. O que para você é importante? Qual que é a tua história? Quais que são os seus medos? Que desafio você está enfrentando? Qual é a tua rede de apoio? Qual é o teu suporte? A partir desse conhecimento, a partir do princípio que eu não sei nada, e nada eu vou julgar, e o que é bonito também é que, quando eu parto dessa construção de uma relação, a partir desse ponto eu já consigo construir um vínculo em muito pouco tempo. Em muito pouco tempo. Ainda mais numa população que toda a vida foi desrespeitada. Se ela tem na frente dela um profissional de saúde que em 3 minutos faz isso, de respeitar e reconhecer, ela já cria um vínculo muito importante. Não, são coisas muito simples. É isso, você vê uma pessoa, uma mulher trans. Não, uma mulher. Ela é uma mulher. Mulher. Que é trans, mas ela é uma mulher. Ao você tratar ela no feminino, você já criou um vínculo ali, é uma empatia mínima. Mínima, Você já criou, a pessoa já vai te dar mais informação, ela já vai ser mais, né? Ela não vai se fechar. Então são questões que não exigem tanto da gente. Não exigem tanto da gente. Isso que você falou, olhar o outro, simplesmente olhar o outro, né? Passar por cima das suas crenças. Você pode ter suas crenças, mas quando você está falando com outra pessoa, vamos trabalhar no código, né, dela, sobretudo se ela é a pessoa fragilizada. Então, uma das questões que mais surge no final de vida das pessoas, das reflexões, é se eu amei e se eu fui amado. Essa é a grande questão. Eu amei e fui amado. Então, se você tem alguém te respeitando nesse nível mínimo, que é a pessoa que está cuidando de você nesse final, de te tratar como isso é amor. A pessoa se sente respeitada, ela se sente vista, né? Essa pessoa está me enxergando. E isso muda completamente esse percurso desse arco da vida dela. E muda completamente esse percurso, esse arco do luto das pessoas que ficam. Então, a forma como eu me dirijo
para essa família enlutada, para eu falar sobre o final de vida, sobre eu falar sobre como as coisas estão acontecendo, qual é esse caminho, tem um impacto profundo no luto dessas pessoas. Então é muito simples e é muito poderoso. É muito simples e é muito poderoso. Que bom. Que ótimo, a gente ficaria aqui muito mais, né? Olha, estamos acabando. Alguém tem uma pergunta, assim? Algum comentário? Tem umas coisas super bonitas aqui. Nossa, eu vi uns passando aqui que eu teria que voltar, assim. Tem coisas super bacanas que foram ditas aqui também. Nunca vou esquecer Se Amei Fui Amada. Ah, que legal, o diálogo mais lindo. É lindo mesmo isso. Aula de humanidade. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. O Kleber ele fez uma lá para trás, que eu ia até falar, que ele falava uma coisa da comunidade. Aquela está perguntando, a Mali, será que é isso? A Mabili, eu não consigo ler o nome, porque está tudo... quando a pessoa fala essa, ela deixa de existir, isso é pauta para outras milhões de lives. Na verdade, depende do que... Eu acho que daí entra também no aspecto daí espiritual, religioso. Eu acho que depende muito para cada pessoa. E eu acho que o papel do profissional é respeitar. Para aquele paciente falar assim, para você, no que você acredita? O que você precisa para você ficar em paz? Você acha que acaba aqui? Tá tudo bem, acaba aqui. Você acaba que tem uma nova vida? Amabile. Obrigado, Amabile. Tem uma outra vida? Tá bom. Eu vou respeitar e vou honrar todas as tuas tradições, que também isso é muito difícil. Se você não é um católico no Brasil, todas as outras religiões que a pessoa tem, é difícil de ser respeitado também. Então, isso também tem a ver para como eu acolher e acomodar tudo isso. Então, eu não tenho uma resposta. Olha, eu passei uma temporada na Índia. Na Índia, você se confronta com outras realidades tão diferentes, né? Eu me lembro em Mumbai, tem uma religião que eles deixam os corpos... E são pessoas, geralmente é uma classe meio rica, aquela coisa de castas. Eles deixam os corpos lá em cima para os urubus comerem. Isso. Porque é um desapego ali. Então, e aí você respeita. E a sociedade toda respeita, né? Que esse grupo é essa tradição e é assim. Isso eu acho muito bonito, e é interessante, né? como tudo é cultural, né? Que se for feito de uma outra forma, daí que existe um choque. Então não existe o que é real, o que é normal. É cada cultura. Tem a ver, por isso que é super importante a gente Então, e eu falei respeitar. aqui que eu quero ser compostado porque eu acredito na continuação da existência, não necessariamente numa alma una que vai migrar daqui para outro corpo, mas são meus átomos ali que vão estar se ressignificando. Ressignificando. É o ciclo mesmo, né? Fazer o ciclo, né? Vem da Terra, volta para a Terra e tudo mais, tudo mais. Muito bom. André, vamos cair já aqui. Sensacional, obrigado, viu? Obrigado, espero que o pessoal tenha gostado. A gente vai compartilhar, isso vai ficar na nossa página. Eu achei lindo, os papos com vocês são sempre inspiradores. Acho lindo o trabalho do Infinito. Super obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Aqui dessa conversa. Obrigado a todo mundo que estava aqui junto com a gente. Obrigado, pessoal. Um beijo para vocês. A gente vai compartilhar. Obrigado por esse guia, vou compartilhar. Eu acho ele muito importante. Todos os profissionais de saúde, todo mundo. Mas, para mim, eu assumo com vocês esse compromisso de levar essa linguagem para essa categoria, que as pessoas no envelhecimento e no final de vida sejam tratadas e honradas usando o teu manual. Eba, que bom. Falou? Obrigado, um beijo. Obrigado, um beijo. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.